dia, você vai ver no Câmara hoje, comissão especial que discute alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente deve votar na próxima semana o relatório que reúne quase 60 propostas de alterações ao ECA, entre elas o aumento do tempo máximo de internação dos jovens que cometeram homicídio. Deputados da Comissão de Meio Ambiente querem conhecer a experiência dos índios com a preservação do meio ambiente. Manifesto pacífico no gramado do Congresso Nacional e debate no plenário da Câmara em busca de uma solução para a violência que causou a morte de quase 500 policiais no Brasil só no ano passado. E o resumo da semana no plenário, marcada pelo arquivamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro. Agora em Brasília, 9h01, pelo horário brasileiro de verão. O Câmara hoje já está no ar. Foi uma semana em que todas as atenções estiveram voltadas para o plenário da Câmara. Pela segunda vez, os deputados decidiram não autorizar o Supremo Tribunal Federal a investigar o presidente da República por crime comum. Mas estamos em outubro, último trimestre do ano, e agora a casa se volta para as próximas pautas que devem mobilizar os debates aqui no Congresso. O que o plenário pode votar nos próximos meses? Qual é o impacto que essa última decisão pode ter daqui para frente na movimentação política do governo e da oposição? Quem nos ajuda a avaliar é a Dini Moraes, que faz a cobertura do plenário. Bom dia, Dini. E que semana, hein, Dini? Pois é, uma semana intensa, né, Vera? Bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Como você mesmo falou, o assunto da semana foi essa segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. Esta segunda denúncia por crime comum, ela veio também junto a dois ministros, o ministro Moreira Franco e Eliseu Padilha, que também respondiam, só que, mais uma vez, a Câmara dos Deputados arquivou. Gente, lembrando que aí, arquivar a denúncia não quer dizer que ela vai morrer, ok? Ela vai ficar, na verdade, em suspenso até o fim do mandato do presidente Michel Temer ou até que os ministros saiam do cargo. Se os ministros saírem do cargo, eles passam a responder judicialmente essa denúncia, tá, Vera? E o presidente da República, assim que ele sair do cargo, ele vai responder por essa, que no caso é formação de quadrilha, né? E obstrução da justiça. Obstrução de justiça e organização criminosa, não é formação de quadrilha não, tá, gente? Organização criminosa e obstrução à justiça. E a primeira, de corrupção passiva também, assim que ele deixar o cargo. Vamos dar uma olhadinha nos números para a gente poder falar daqui por diante, ver o que isso significa? Esses números que você preparou para a gente, eles são sobre o comportamento, então, dos deputados durante a votação? A gente vai falar do comportamento em cima dos números finais da denúncia. O que é essa planilha aqui? Ela mostra os dados, os resultados finais desta votação, que é nessa primeira coluna aqui, e essa segunda coluna foi a primeira votação da primeira denúncia, certo? Primeira denúncia, segunda denúncia. Exato. Então, dessa vez a gente teve, pro arquivamento, a gente teve 251 votos, para a continuidade das investigações, neste momento, 236 votos. 233, né? 233 e duas abstenções totais, certo? As ausências aumentaram um pouquinho, né? E aqui eu queria falar dessas diferenças aqui do placar. Como a gente pode ver, a proximidade foi muito próximo, né, um placar do outro. Antes a diferença era de 36 votos e agora passou para 18 votos entre o arquivamento e a continuidade. Isso na prática não significa muita coisa, né? Porque a gente sabe que para a continuidade das investigações eram necessários 342 votos, né? Então, quer dizer, o pessoal que queria a continuidade da investigação ficou muito longe disso, né? Foi mais de 100 votos de diferença. Na prática, para o arquivamento ou não da denúncia. Para o arquivamento ou não fez muita diferença, mas o que fez de diferença foi sobre o impacto da base governista aqui dentro da Câmara dos Deputados. E foi isso que repercutiu muito depois do resultado. Por quê? Porque acabou que a base governista, a base de apoio de Michel Temer, acabou tendo 12 votos a menos do que teve na primeira denúncia. E aí a gente pode falar sobre as bancadas. As bancadas que mais deram votos em números absolutos para o arquivamento, foi o PMDB, que deu 51 votos, o PP, que deu 37 votos, e o PR, que deu 26 votos. Já do outro lado, que é para a continuidade das investigações, para a investigação, o PT com 57 votos, o PSDB
com 23 votos e o PSB com 22. Você vê, o PSDB, que é teoricamente da base governista, foi um dos que mais deu votos em números quantitativos para a continuidade das investigações, né, que votou contra o relatório que foi feito pelo deputado do próprio partido. Vem rachando aí em relação a esse assunto há algum tempo já, né? E inclusive o racha aumentou um pouquinho, porque o pessoal que defendia a continuidade das investigações até ganhou um pouco mais de votos. Foram 2 votos a mais em relação ao que tinha sido feito. E dessa vez foi racha mesmo. O PSDB ficou 50%. Metade do partido votou favorável à continuidade das investigações e metade foi ausência ou pelo arquivamento, né? Foi bem metade. Outro partido que foi metade também foi o PSD, que foi bem rachado. Dos 39 votos, 18 votaram pela continuidade das investigações e o outro metade pelo arquivamento. Teve um racha aí. A gente fala aí de 10, 12, 20, um número perto de 513, né? Parece um número pequeno, é um número pequeno, mas é que a gente está falando aí de próximas pautas que vão precisar de um quórum muito grande para serem aprovadas. Reformas precisam de um número de deputados muito grandes a favor delas para que sejam aprovadas. E aí, 10, 20 votos fazem muita diferença, né? Fazem. Inclusive, a primeira denúncia, quando ela teve aquele primeiro placar, os deputados da oposição tinham comemorado, dizendo que o governo não conseguiria passar a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência é uma mudança na Constituição e precisa de 308 votos. Desta vez, eles falaram que também comemoraram, ficaram um pouco frustrados, mas também comemoraram e disseram, inclusive, que lembraram que o governo, com esse placar, não consegue passar nem projeto de lei complementar. O projeto de lei complementar é um projeto que regulamenta, digamos assim, artigos da Constituição e ele precisa de 257 votos em plenário. Como eles tiveram 251, também já é um quórum que complica um pouquinho, né? No entanto, a base governista diz o seguinte: olha, esses números não refletem as votações que de fato vão ser feitas no plenário quanto a matérias de reforma, ou seja, matérias que vão mudar de fato a vida das pessoas. Esse placar não reflete isso. Rebatido. Exato, porque tem pessoas que defendem a reforma da Previdência, tem pessoas que não defendem, e independentemente dessa questão da investigação ou não do presidente da República, né, Vera? A gente pode escutar um pouquinho o que os deputados falaram a respeito disso? Vamos lá. Sim, haverá uma agenda, agora avançar, que envolve a reforma da Previdência, já lançada há pouco pelo presidente Rodrigo Maia, a simplificação tributária, vem uma agenda microeconômica, talvez algumas coisas na área da segurança. Vamos trabalhar muito. A gente vai continuar a resistência contra essa pauta que o governo agora, a gente tem certeza, vem com tudo, como reforma da Previdência, desmonte do Estado brasileiro, rodada de privatizações. Feliz a gente não está, mas a gente vai continuar resistindo. A gente não pode também baixar a cabeça, porque se a gente fizer isso, o governo vai ter mais facilidade ainda para poder fazer a implementação desse programa que retira direitos da maioria dos brasileiros. Vamos viver para a próxima semana aí, uma semana que já tem feriado, um clima meio que de ressaca ainda, eles tentando se retomar a energia, né, que é o que eles perderam, enrijecer de novo o corpo, porque está tudo abalado com o resultado de ontem, não conseguiu quórum nem de maioria absoluta, com um projeto de lei complementar, por exemplo, eles não conseguiram 257, que é a metade mais um dos membros da casa. É uma demonstração que a base não se sustenta para outras questões, como, por exemplo, a votação de reforma da Previdência, por exemplo. Esquece. Nada de ressaca. Na verdade, a gente está trabalhando agora para retomar a pauta do Congresso Nacional, principalmente da Câmara, com as reformas, tanto da Previdência como a reforma tributária. O presidente da Câmara, inclusive, tem uma pauta com relação à segurança. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa retomar o nosso trabalho. Esses 5 meses, em função das denúncias, a gente acabou até andando um pouco de lado, mas agora é para olhar para frente e aprovar aquilo que é necessário. Não quer dizer que quem eventualmente votou contra o governo, que não vote a favor de uma proposta de previdência. Como quem votou a favor pode eventualmente votar contra a reforma da Previdência. Então, uma coisa foi a denúncia, a outra são as reformas que são necessárias. Então, a gente vai fazer um trabalho de realinhamento da base,
para saber exatamente qual é o tamanho desta base para determinadas reformas. Vera, só fazendo uma observação, essa questão da base governista, ou seja, da base que dá apoio às reformas, às propostas do governo Temer, tanto a oposição quanto os que estão na base, né, que estão fazendo aí a parte dos partidos governistas, a base governista, eles falam dessa necessidade de recomposição, ou seja, eles admitem também que está fragmentado e que será necessário fazer essa recomposição. E a oposição também diz, olha, eles estão fragmentados, então está cada um, os dois lados admitem que há essa fragmentação e o governo diz que vai correr atrás de unir de novo e a oposição diz que, olha, eles não vão conseguir unir mais, né? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. E daqui para frente, essa união de base e governo, assim, essa polarização, vai estar em torno de que principais projetos? Já falamos um pouco de reforma da Previdência, o que mais tem por aí? Exato. Na verdade, principalmente o presidente da Câmara, assim que terminou a votação, ele falou de alguns pontos que estão previstos aí até o final do ano. Mas, Vera, a gente precisa lembrar o seguinte, que a gente está entrando em novembro. Na prática mesmo, a gente tem 8 semanas daqui até o final do ano legislativo. É pouco tempo, porque são 8 semanas que prometem ser intensas, devido às pautas que estão sendo faladas pelos líderes que têm interesse aí de serem votados, né? Vamos trazer uma planilha, eu fiz uma planilhazinha com as previsões que foram faladas tanto pelo presidente da casa, quanto pelas lideranças, assim que essa votação da denúncia terminou. Vamos lá, olha, para você ter uma ideia, a gente tem 14 medidas provisórias que estão esperando a votação aqui do Congresso Nacional. Isso não é que está só na Câmara. Na Câmara, agora, a gente já tem 8 esperando a deliberação do plenário. E no Congresso todo são 14, que um vencimento até o final do ano. Elas vão precisar ser analisadas ou então vão perder a validade de lei, né? O presidente da Câmara saiu do plenário falando da necessidade de se votar um pacote de segurança pública. Ele já tinha falado sobre isso antes, lembra? Que ele falou que segurança pública é um problema grave no país e que é necessário que o parlamento faça novas leis para poder endurecer um pouco o combate, principalmente a tráfico de drogas, porte de armas, enfim. Ainda mais ele que é do Rio de Janeiro. E ele está defendendo esse pacote. Inclusive, outro líder também que eu entrevistei logo depois, o líder do PR, também falou sobre isso, que as lideranças vão forçar essa questão de votar medidas de segurança pública, certo? Planos de saúde, o presidente da Câmara falou sobre isso também, da mudança das regras no plano de saúde. É um projeto de lei que está para chegar no plenário da Câmara ainda, não chegou, mas ele está para chegar. E a matéria considerada mais importante, né, todos os anos aí, que é a matéria de orçamento. O orçamento é uma discussão complicada, ela não está no plenário, está longe de chegar no plenário ainda, mas ela é uma discussão importante até o final do ano. Muitas vezes ela acaba até passando do final do ano, né, mas ela é uma discussão que precisa ser feita, teoricamente, até o final do ano. Lembrando que aí, eu coloquei as reformas aqui por último de propósito. Por quê? Porque eles ainda insistem que é preciso debater a reforma da Previdência e a reforma tributária, a mudança na cobrança dos impostos dos brasileiros. A Previdência é considerada prioridade, só que muitos deputados, muitos líderes, inclusive líderes da base governista, já disseram que, neste momento, ela já está pronta para ser votada no plenário. Só que já disseram que neste momento não é o momento certo para colocar, justamente por causa dessa questão do quórum que a gente viu ali, né? Do número de deputados que estão na base governista. Eles ainda precisam recompor. Se vai dar tempo para votar isso até o final do ano, a gente não sabe, né? Vamos ver como é que os líderes vão decidir aí, e o presidente da Câmara. 8 semanas intensas. Muito obrigada, Dini. Mais uma vez pela participação aqui, esclarecendo para a gente esses detalhes todos. Obrigada. É sempre um prazer. Tchau, gente. Bom final de semana. Bom fim de semana, Dini. E olha, a gente falou então aí dessa prioridade, uma das prioridades do presidente da Câmara sobre segurança pública. A gente continua falando dessa crise na segurança. Nessa quinta-feira, cruzes no gramado em frente ao Congresso Nacional e um debate no plenário da Câmara lembraram os 477 policiais mortos no Brasil só no ano passado. Cruzes no gramado em frente ao Congresso Nacional representavam 477 policiais mortos em 2016. Este ano, até o dia 12 de outubro, 108 militares tinham sido mortos só no Rio de Janeiro. A manifestação pedia mais segurança para os policiais e apoio para as famílias. Eu espero direitos humanos para policiais militares. Eles precisam de uma proteção maior.
a família do policial morto, ela fica desamparada. A Polícia Militar do DF não tem um psicólogo sequer que faça atendimento com essas famílias que sofrem no seu dia a dia. Familiares de policiais contaram suas histórias no plenário da Câmara dos Deputados. No dia da formatura, ele se informa, todo menino, todo bonito, todo cheio de saúde. Ele olha dentro do meu olho e fala: pai, agora eu sou policial igual o senhor. Ele estava ali realizando sonhos e esse sonho durou apenas 3 meses. Apenas 3 meses esse sonho durou. E agora acabou. O que é que eu recebo? Eu recebi um livro da Polícia de São Paulo. Mais nada. Eles participaram de uma comissão geral para discutir a morte de policiais. O autor da proposta destacou a gravidade do problema. Um atentado contra um policial é uma agressão à nação, é uma agressão ao Estado, é uma agressão à sociedade. De acordo com o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2015, 358 policiais civis e militares foram mortos no Brasil. 91 estavam em serviço e 267 fora. Os bandidos estão caçando o profissional de segurança pública simplesmente pelo fato dele ser profissional de segurança pública. Quando ele sai da sua casa para uma rota, ele precisa apagar todos os dados do celular, Facebook, Instagram, na sua agenda, porque se ele for parado numa blitz do crime, ele é executado. Os deputados defenderam o endurecimento da legislação. Quando nós aprovamos aqui a lei que torna crime hediondo, imaginávamos que fosse um freio, não adiantou nada. Agora estou entrando com outra medida, concordo com o acordo da presidente desta casa, que é aquele que matar um agente público no exercício da sua profissão não terá direito à progressão de pena. Os debatedores também apontaram a necessidade de mais investimentos na segurança para garantir eficiência. Já existe um piso nacional da saúde e da educação, mas não existe até hoje o piso nacional da segurança pública. Quantos assassinatos de policiais foram devidamente apurados nesse Brasil? A ineficiência do Estado em investigar o crime que assola a sociedade é a mesma ineficiência que nos atinge. E nesta quinta-feira, mais um policial militar foi assassinado. Dessa vez, a vítima foi o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o coronel Luiz Gustavo Lima Teixeira, que morreu após o veículo em que ele estava ser atingido por 17 tiros. A Identidade Civil Nacional, que foi aprovada pela Câmara no início desse ano e virou lei em maio, está sendo regulamentada por um comitê gestor dirigido pelo TSE. Nesta semana, o colegiado decidiu que o número do CPF vai ser usado como referência na nova identidade. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, abriu a reunião. A Câmara está representada no comitê pelo deputado Júlio Lopes. A identificação civil nacional foi criada para ser utilizada como um documento único do cidadão brasileiro, válido em todo o país. As informações serão armazenadas e geridas pelo TSE. A gente convencionou, e aqui está estabelecido, que o CPF passa a ser a chave desse processo, correlacionado ao número de verificação a ser feito aqui pelo TSE, que na realidade é o comitê gestor do ICN. Então a gente faz um avanço significativo na forma de que cada brasileiro esteja inequívoca e univocamente identificado para melhor se relacionar com o Estado, com a União e com os provedores de serviços, de forma que a vida seja mais simples no Brasil. A comissão especial que discute alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente deve votar na próxima semana o relatório do deputado Aliel Machado. O parecer reúne quase 60 propostas de alterações ao Estatuto, entre elas o aumento do tempo máximo de internação dos jovens infratores que cometeram homicídio. Depois de apresentar o parecer na comissão na última terça-feira, o deputado Aliel Machado participou ontem de um videochat com internautas interessados em apresentar sugestões e tirar dúvidas em relação ao projeto. O bate-papo foi transmitido ao vivo pelo YouTube e compartilhado nas redes sociais.
os internautas puderam postar perguntas ao deputado Aliel Machado, relator da proposta. A maior parte das dúvidas era em relação à mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aumenta de 3 para até 10 anos o tempo de internação de jovens infratores que cometeram homicídio. O Henrique Braga faz a seguinte pergunta. Ele cita uma situação que a gente conhece no Brasil todo, em várias instituições. Temos vários pontos negativos para a aplicação da medida de internação, entre elas a superlotação, ele fala nos presídios, né, mas nos centros de internação, e a falta de políticas públicas entre os órgãos. O senhor acha que resolve ampliar o prazo de internação de 3 para 10 anos? Eu acho que não. Só isso não resolve. Por isso, a estrutura que eu coloco dentro do meu relatório busca atender outras variáveis. Não basta eu colocar um aumento do tempo de internação se eu não falar de onde virá os recursos. E também se eu não responsabilizar os gestores. Então, eu cuido das duas coisas. Eu coloco que caberá crime de responsabilidade para os gestores, para os prefeitos, para os governadores, que não cumprirem com a determinação do que prevê o ECA. Um outro ponto é que eu coloco no meu relatório que 20% do FUNPEN, que é o Fundo Nacional Penitenciário, que cuida, que deveria, que tem recursos do governo federal para aplicar nos presídios, que 20% desse recurso tem que ir para os responsáveis do SINASE, que é o Sistema Nacional que cuida dos centros de internação. Por quê? Porque o SINASE pode ter um raio-x dos estados onde nós temos situações mais graves e poderá dar um aporte financeiro para garantir parte dessas estruturas, que não são apenas estruturas também físicas, né? Mas a estrutura como um todo para poder atender essa demanda. Depois de quase 1 hora, o bate-papo com os internautas foi encerrado. A expectativa é que a comissão especial, que discute a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente, conclua a votação do relatório na próxima semana. A Câmara entregou nesta quinta-feira o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz 2017. Esta é a 7ª edição do prêmio. O objetivo é homenagear mulheres que tenham contribuído com a defesa dos direitos da mulher. A entrega do prêmio Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz foi em sessão solene no plenário da Câmara e foi feita pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A sociedade só muda quando nós entendemos a importância de nós fazermos a nossa parte para que possamos, junto a todas as mãos, mudar. Momentos como esse fazem que nós percebamos que efetivamente esse país tem caminhos. Tem soluções. Não são só homens que batem mulheres, mas é também um momento onde é possível ver várias Carlotas sentadas. Foram agraciadas 5 mulheres. A cantora Elza Soares, que foi representada pelo produtor Juliano Almeida, a promotora de justiça do estado de São Paulo, Maria Gabriela Prado Mansur, a médica Marina Creife, a líder comunitária Raimunda Gomes da Silva e a advogada Daniela Rodrigues Teixeira. O mundo que cuida das mulheres não cuida só das mulheres, ele cuida da aldeia toda. Um mundo onde a mulher é respeitada, o homem e a criança vivem melhor. É um mundo sem violência. Se a cada 3 mulheres uma sofre violência, a cada 3 homens, um comete a violência. E é com eles que eu resolvi falar, para mudar essas estatísticas. Em 200 homens que passaram pelo projeto Tempo de Despertar, 196 homens não voltaram a reincidir. Ou seja, 196 mulheres não sofrem mais violência. Em mensagem enviada ao plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também destacou a relevância das mulheres homenageadas este ano. Esse diploma expressa o reconhecimento da Câmara dos Deputados a personalidades cuja atuação tem contribuído não só para a defesa dos direitos das mulheres, mas também para a evolução do debate sobre as questões de gênero no Brasil. Sua dedicação, seu trabalho, suas conquistas, cada qual em diferentes áreas de atividades, podem servir de inspiração para muitas jovens brasileiras que, tomando as senhoras por modelo, se sentem encorajadas a também participarem ativamente da vida pública. Carlota Pereira de Queiroz nasceu na cidade de São Paulo,
Médica, escritora e pedagoga, foi a primeira mulher brasileira a votar e ser eleita deputada federal em 1934. Durante o mandato, dedicou-se a ações educacionais que contemplassem mulheres e crianças. Ela morreu em 1982, aos 90 anos. Lideranças indígenas participaram de um seminário sobre mudanças climáticas promovido pela Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara. Os deputados querem conhecer a experiência dos índios com a preservação do meio ambiente. O presidente da comissão, o deputado Newton Tato, acredita que o conhecimento indígena sobre a natureza pode contribuir para que o Brasil cumpra a meta de desmatamento zero até 2030. Apenas 3% das terras indígenas têm desmatamento, menos até do que em unidades de conservação. E o desmatamento é um dos principais fatores de emissão de gases de efeito estufa, que leva ao aquecimento global. Nós estamos fazendo uma audiência específica para compreender as experiências e as percepções dos povos indígenas do Brasil sobre esse tema. E é justamente essa experiência dos índios com a preservação do meio ambiente que chamou a atenção dos deputados. Diversas lideranças foram convidadas para participar do seminário. As pessoas que vivem em centros urbanos não sabem nem se tem estrela no céu. Eles precisam, a televisão precisa mostrar para eles que vai ter um eclipse. Nós sabemos quando vai ter eclipse e nós sabemos as outras mudanças que acontecem no nosso entorno, aqueles que afetam a vida aqui na Terra, a produção de alimento, a produção de água, que são coisas essenciais para a vida. Essa comissão, ela tem o dever de ter políticas públicas que combatam esse desmatamento desenfreado. O presidente da comissão, o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, acredita que a relação especial dos indígenas com a natureza pode ajudar o Brasil a cumprir a meta de zerar o desmatamento até 2030. O Brasil se comprometeu com metas audaciosas do ponto de vista de redução das emissões de gases de efeito estufa. A forma como eles se relacionam com o meio ambiente, que ajudam na conservação. Então, eles são os que mais contribuem, inclusive, com a sociedade brasileira para poder atender os compromissos que nós assumimos lá na Conferência do Clima. Riqueza para nós é isso, é ter terra demarcada, é ter floresta em pé, é ter fruta, é ter os nossos animais, é ter água boa para nós tomar banho, para nós tomar, é ter ar bom para respirar, é manter conhecimento tradicional, é ter a nossa educação, é valorizar a nossa medicina tradicional, a nossa saúde, o parto, o pré-natal. Nós temos uma riqueza que o mundo está de olho, que é a nossa terra. A Colecionar 2017 é uma exposição internacional de colecionadores de selos que vai até domingo aqui no Centro de Convenções de Brasília. A Câmara participa do evento, expondo livros, obras raras e arquivos históricos do seu acervo que podem ser conhecidos pela internet. A exposição de selos da Colecionar 2017 contou com a participação de filatelistas de 55 países e de todos os estados brasileiros. Artistas plásticos também deram uma nova interpretação para as antigas caixas de correio, no espaço montado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. O presidente da Sociedade Internacional de Filatelia fez, junto com o presidente dos Correios, o lançamento do selo Brasília Patrimônio Mundial. A Câmara está participando com um estande, onde são exibidos livros da coleção Edições Câmara. E são divulgadas também obras raras e documentos da primeira Constituição Brasileira, de 1824, que estão sob os cuidados da Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara. Esses materiais passam por um trabalho permanente de conservação, restauração e digitalização, para colocar um conteúdo cada vez maior disponível na internet. E a 4ª Secretaria da Câmara lançou a segunda etapa do Quadra Convida. O projeto promove ações de sustentabilidade e integração dos deputados com a comunidade das quadras onde eles vivem aqui em Brasília. O presidente da Câmara, o ministro Gilberto Kassab e representantes do governo do Distrito Federal participaram do lançamento da segunda etapa do projeto Quadra Convida.
A iniciativa é contada numa publicação registrando as ações e intervenções que transformaram a 302 Norte, onde mora a maioria dos deputados, numa quadra sustentável, mais acessível e parceira da comunidade. Criada há 2 anos, o Quadra Convida promoveu várias ações que estimularam a integração dos deputados com a comunidade das escolas e do comércio local. Segundo o 4º secretário, o projeto agora se estenderá a outras 3 quadras na Asa Norte e Asa Sul, onde ficam outros 9 blocos de moradia dos deputados. Vários investimentos, desde a mobilidade, da acessibilidade, de interação, de integração com todo o conjunto das quadras, e nós estamos ampliando agora para todas. Então a etapa 2, inclusive para a Asa Sul, onde nós temos também apartamentos funcionais. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu um protesto com cruzes no gramado em frente ao Congresso Nacional e um debate no plenário da Câmara lembraram os quase 500 policiais mortos no Brasil só no ano passado. A comissão especial que discute alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente deve votar na próxima semana o relatório que altera o Estatuto. Entre as mudanças, o aumento do tempo de internação máxima dos jovens que cometeram homicídio. A Câmara entregou o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, 2017, em homenagem a mulheres que contribuíram com a defesa dos direitos femininos. E esta edição do Câmara Hoje fica por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro. Um ótimo fim de semana para você.